A paz para todos. Hoje estou aqui e gostaria de estar falando um pouco sobre a doutrina da regeneração. O que é regeneração? É renascimento, renovação moral e espiritual. Regeneração também é entendida como nascer de novo. É algo que está morto ganha vida. A regeneração é a transformação de uma pessoa em um novo homem. Jesus, ele explicou isso, né? Ele falou: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Quando a pessoa ele não passa pelo processo da regeneração, ele não nasce de Deus, ele não ganha, não se torna um novo homem. Ele continua o homem velho, com as mesmas práticas mundanas, com os velhos hábitos mundanos. Então nós vemos muitas pessoas assim, né, que embora tenha um título de crente, um título de cristão, um título de pertencer a alguma religião, mas a pessoa não passou por um processo, né? A pessoa continua na velha vida, na sua velha natureza, né? Se ele bebia, ele continua bebendo; se ele fumava, ele continua fumando; se ele prostituía, ele continua prostituindo; se ele roubava, continua roubando; se ele mentia, ele continua mentindo; se ele era um fofoqueiro, continua sendo o mesmo fofoqueiro, ou pior ainda, dentro da igreja. Então a pessoa não tem mudança, não tem, o comportamento dela não muda, embora mesmo dentro da religião, mesmo dentro de igrejas, ele não tem mudança. Por quê? Porque não foi regenerado. Então a doutrina da regeneração é quando o homem ele ganha uma nova vida em Deus. Então a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Ele é gerado por Deus para uma nova vida. Então, quando ele é gerado por Deus, ele recebe uma nova vida, é um novo homem. Então ele tem uma nova natureza, né? Então, se ele roubava, ele não rouba mais; se ele mentia, ele não mente mais; se ele prostituía, agora ele não vai prostituir mais, porque ele não pode ir contra a sua natureza, não pode ir contra a palavra de Deus, porque a natureza que está nele é de Deus, e o que é de Deus não vai contra o próprio Deus. Então isso é a regeneração, é quando a pessoa ele nasce de novo. Jesus explicou isso para um homem religioso chamado Nicodemos. No Evangelho de João, capítulo 3, Jesus ele teve um encontro, né? Nicodemos foi até onde estava Jesus e falou: bom mestre. E Jesus falou: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E ele falou: como que pode um homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer? E Jesus falou: Nicodemos, o que é nascido da carne vive para a carne, vive para os prazeres, vive para o mundo, vive simplesmente para a carne. Então a pessoa precisa nascer do Espírito para uma nova vida, para um novo entendimento. E Nicodemos ali, ele ficou meio sem entender, né? E Jesus falou: você que é um mestre em Israel, né, devia compreender essas coisas perfeitamente, né? O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, ele não entende as coisas de Deus. Então hoje a gente vê, né, muitas pessoas que estão dentro de religião, dentro de igrejas, mas por não ter uma regeneração, por não ter nascido de novo, né, é aquela velha pessoa, né? Então a gente vê, né, muitos problemas, né, principalmente os problemas internos dentro das igrejas, né? Contenda, né, muita divisão, muita intriga, né, muito descontentamento, né, briga por posições, briga por cargos, né, um querendo ser maior do que o outro, porque esse é o homem natural, é o homem carnal, né? É o homem que não tem uma regeneração. E quando a gente ganha, quando a gente é nascido de Deus, aí começa a ser um novo processo. Aí você vai, né, ter mais de Deus, menos de você, menos do velho homem, da velha natureza, e mais de Deus. Então é uma transformação, é uma mudança, né? É uma mudança. É isso que a Bíblia nos fala por essa doutrina, né?
regeneração é ser gerado por Deus de uma semente incorruptível, é uma semente nova, né? Não mais a semente, né, velha, da qual a gente nasceu, mas uma semente nova, né? Essa regeneração é feita através da palavra de Deus, da palavra, principalmente da palavra que ouvimos. Ela vai nos transformando, vai nos mudando em uma nova pessoa. Então é impossível uma pessoa ficar dentro da igreja e ela ir piorando. Ela aí, né, como tem muitos casos que a gente vê as pessoas piorando, né? Cada dia tem mais contenda, mais contendeiros, né? Prejudica os outros, né? São manipuladores, enganadores, né? Então, dentro desse processo, né? Isso vai nos mostrar que é um homem natural. O homem natural, ele não vai conseguir, né? Porque ele é carne, e como ele é carne, a Bíblia fala que a carne não pode herdar o reino de Deus. Então, para ser salvo, precisa passar por um processo de regeneração. Então, você vai olhar na pessoa e você vai ver mudanças na vida dele. É impossível estar dentro do Evangelho e o Evangelho não nos mudar, o Evangelho não transformar, né? Então, a gente vê aí, né, hoje, muitas pessoas se denominando cristão, mas não há mudança na vida, né? Então, as pessoas querem continuar no mesmo estado que eles já estavam, né? Então, no mesmo estado mundano, né? Então, eles querem continuar traindo a esposa, querem continuar indo para a festa, querem continuar brigando, querem continuar, né, fazendo as coisas do mundo, fazendo as coisas, né, carnais, as coisas que as pessoas, né, como Jesus falou, aquele que é carne, ele vive para a carne, satisfazendo os desejos da carne, satisfazendo, mas quem é do Espírito tem uma nova vida, uma nova posição, ele é redirecionado para um novo homem agora, nascido de Deus, feito agora para viver as coisas de Deus. Então é uma pessoa que tem uma vida de oração, é uma pessoa que ele tem compromisso com a igreja, ele tem uma pessoa que ele vive em obediência, é uma pessoa agora, né, que ele vive em comunhão com a sua igreja, né? Então ele não tenta prejudicar ninguém, ele não vive com mexerico, ele não vive com fofoca, ele não vive com engano, ele não vive, né, querendo tomar proveito de nada. Ele é uma pessoa agora, né, que ele agora quer ajudar, ele tem uma semente incorruptível, que não se corrompe mais. Ele tem uma mente, né, ele pensa que ele consegue pensar, ver, né, que nem o próprio Deus vê. Então Deus aperfeiçoa nele o seu caráter, dá uma nova mente para ele agora ser uma pessoa parecida com Cristo, porque a Bíblia nos fala que ser cristão é ser parecido com Deus, né? Não é você parecer com o demônio, né, em maldade, em perversidade, como muitas pessoas, né? A gente vê muitas pessoas, até dentro da igreja, que as ações da pessoa é pior do que quem não tem nenhum conhecimento de Deus, né? As suas ações são detestáveis, né? Até para o próprio Deus. Por quê? Porque não nasceu. Então, quando Nicodemos foi ver Jesus falou isso para ele: no seu estado que você está, você não vai ver o meu reino, mas você precisa nascer de novo. Então, Nicodemos ali, ele teve aquela orientação por Jesus, e é isso que nesse dia eu venho aqui falar para você, né? O simples fato de nós estar numa igreja, o simples fato de nós andar com a Bíblia, o simples fato de muitas vezes, né, nós nos denominar, né, de tal igreja, de tal religião, isso não vai nos ajudar em nada. O que vai nos ajudar é nós entregar a nossa vida para Cristo, né, aceitar Jesus como nosso Salvador e buscar, né, buscar de Deus esse processo, né, nascer de Deus, nascer para uma nova vida, nascer para um novo propósito, né, deixar que Deus aperfeiçoe em nós o seu caráter, aperfeiçoe em nós, né, uma nova mente, um novo modo de pensar, um novo modo de ser, né? Então, nesse novo modo de ser, é um novo homem, é uma nova pessoa. Então, né, é uma pessoa moral, é uma pessoa decente, é uma pessoa respeitosa, é uma pessoa agora, né, que vive,
né? Vive o que a palavra de Deus diz, porque a Bíblia também diz que só ouvir a palavra de Deus e não praticar nada, isso não é coisa de gente que segue a Deus, que tem uma nova vida, né? Como a Bíblia fala, aqueles que ouvem e não praticam a minha palavra estão edificando a sua casa sobre a areia, e essa casa vai cair, essa casa não vai subsistir. Então não é só ouvir a palavra de Deus, né? O novo homem agora, ele tem um contato com Deus, né? Se não houver regeneração, também não haverá salvação, né? É uma vida de pecado, de rebeldia, obras da carne, né? Uma vida mundana, uma vida, né, de insubordinação, falta de comunhão, né, falta de respeito, né, uma natureza decaída, imoral, indecente, né, como a gente está vendo, né? Então a gente não pode dizer que nós estamos salvos, porque salvação é passar por esse processo, é ser gerado por Deus, é uma nova vida, é uma nova pessoa, né? É ter um novo entendimento. Então nesse dia eu digo para você, né? Sem a regeneração não pode entrar no reino de Deus. Jesus falou isso, né? Nicodemos, se uma pessoa não nascer de novo, ele não pode ver o meu reino. Então ele pode ser religioso, ele pode, né? Ele pode profetizar, ele pode pular, ele pode fazer o que ele quiser, mas se ele não for regenerado, ele não pode entrar no meu reino, né? Então, quais são os efeitos, né? Quais são os efeitos de um novo nascimento, né? A pessoa ele deixa de estar morto espiritual, né? Porque uma pessoa, quando ele está no mundo, no estado carnal, ele está morto para Deus, né? Ele não tem vida em Deus, ele faz as coisas da carne, então ele faz as coisas da sua natureza terrena, carnal, né? Então ele é imoral, ele é indecente, né? Ele faz as coisas do mundo, né? Então uma pessoa que é cristão agora, ele não vive mais para este mundo, ele vive agora para Deus, ele mudou o curso, né? É isso a gente chama de conversão, é quando você está indo em uma direção, uma direção de perdição, e você vai ter que fazer uma conversão, convergir, né? Então a gente fala, né, a pessoa se converteu, mudou as atitudes, né? Embora muitas pessoas ficam na igreja às vezes 5, 6, 7, 10 anos e não tem mudança alguma, cada dia são piores, né? Então a gente vê, né, enganam os outros, né? São aproveitadores, são pessoas, né, que não são capazes de obedecer nem às suas lideranças, né? São pessoas que estão prejudicando a igreja, né, com desunião, com contenda, né, como acontecia, né, na igreja de Coríntios, né, que está na Bíblia. E Paulo chegou a dizer, vocês não são espirituais, vocês são carnais, porque as obras de vocês são carnais. Então, nesse dia é o que nós precisamos ter um novo nascimento, né? E isso só é nascer de Deus, é nascer do Espírito para uma nova vida. Então, nesse dia, né, você morrer para o mundo e nascer para Deus, né? Então, você não está mais morto espiritual, mas agora você tem uma vida em Cristo, uma vida em Deus. Outro fator importante é que os efeitos, né? Ele se submeter à vontade de Deus. Então, quando nós estamos em Cristo, nós não fazemos mais a vontade do mundo, nós fazemos a vontade de Deus. Muitas pessoas dizem, mas por que quando você é cristão, você não usa droga? Por que você não usa droga? Porque nós não faz mais a vontade da nossa carne. A carne, quando nós estávamos na carne, quem sabe nós usava droga, muitas pessoas, né, fazia as coisas, né, mas agora nós temos uma nova vida, nós foi gerado de novo. Então agora nós não faz mais a vontade da nossa carne. Então por isso, não é porque a religião está nos oprimindo você não pode beber, você não pode fazer, não, a gente é livre para fazer o que a gente quiser, mas, né, por nós agora ter nascido de novo, ser gerado por Deus, agora essas coisas aí não nos diz mais respeito, nós não temos mais, né, nenhum compromisso com essas coisas, porque essas coisas nós estamos
em outra direção, né? Então nós temos um outro modo de pensar, uma outra mente, né, um outro comportamento totalmente diferente desse estado, porque nesse estado da carne, carnal, esse estado vai levar o homem à perdição. A Bíblia diz 2 caminhos, salvação e perdição. Então, nessa trajetória, o homem não será salvo, mesmo estando dentro de religiões, mesmo sendo religioso, ele não vai ser salvo, porque Jesus falou, né, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o meu reino. Então, quando a gente nasce de novo, isso aí você vai ver, né, de novas atitudes, né, nova posição, né? Então a Bíblia nos fala, né, que até na questão do perdão, né, muitas pessoas estão dentro de religião com o coração cheio de mágoa, de rancor, odiando a sua própria família, né, e muitas vezes diz, mas eu sou religioso, mas Jesus falou, né, Jesus falou que a pessoa que nasce de novo, ela tem um coração perdoador, ela é capaz de perdoar, porque Deus, ele perdoa, né, então se Deus falou, se você não perdoar as pessoas, eu também não vou perdoar você, porque aí você vai provar que você não tem a minha natureza, porque Deus está nos perdoando todo dia, Deus está perdoando as pessoas todo dia pelas suas falhas, pelos seus pecados. Então Deus é perdoador, e nós, como servos de Deus, nós como fomos gerados de Deus, temos a semente de Deus em nós também temos que ser perdoador. Então, né, o perdão faz parte da vida do cristão, né? Perdoarmos uns aos outros, né? E ajudarmos uns aos outros, né? É não viver mais na prática, no domínio, né, do pecado, né? Então, muitas vezes a gente que é cristão, a gente entende que o cristão não é que ele não peca, né? A Bíblia fala que quem dizer que não tem pecado é mentiroso. O cristão peca, mas não de forma premeditada, né? O cristão não peca mais de forma premeditada, ele não fica alimentando o pecado, né? Então ele pode até errar em algum momento, ele pode até falhar em um momento, mas não viver mais na prática do pecado, né? Então uma pessoa, né, que é cristão, que é uma pessoa imoral, fica mexendo com a mulher dos outros, fica tomando ousadia com a mulher dos outros, ou então se ele é casado, né, fica aí, né, dando um mole para outras mulheres, né? Então ele está mostrando que ele está na prática do pecado, a sua vida é imoral, a sua vida é indecente, a sua vida não condiz com um cristão. Então ser cristão é ser uma pessoa diferente, é nascer de Deus, é ser parecido com Cristo. Você não vai ver Cristo, né? Você não vai ver Cristo falando um palavrão, você não vai ver Cristo, não vai ver Cristo brigando, você não vai ver Cristo, né, em orgia, você não vai ver Cristo, não, você vai ver um Cristo, né, dizendo, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, é fazer a vontade de Deus, né? Então você vai ver, né, Cristo é o nosso modelo, né? Então nesse dia, né, os efeitos do nascimento é você viver para Deus, é você ter uma nova vida em Cristo, né? Começar a viver para as coisas de Deus. Então nesse dia eu espero que eu tenha aí, né, conseguido, né, que você entenda o que é a doutrina da regeneração, é nascer de novo, é ter uma nova vida, é largar o mundo. Quem tem 2 tipos de pessoas: os que vivem na carne, que vão fazer as coisas da carne, e tem as pessoas que vão viver através do Espírito, que vão fazer as coisas, né, do Espírito, que são as coisas de Deus. Então, né, a Bíblia fala que quando nós, né, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Ele nos gera de novo para uma nova vida. Então, se você é regenerado, você deve ter uma nova vida. Se você não tem uma nova vida, é porque você não foi regenerado ainda. Mas, né, ainda há tempo, né? Deus está num processo, e se você der lugar para Deus trabalhar na sua vida, Ele vai também gerar você para uma nova vida, para um novo propósito. Então não adianta nós falarmos que estamos indo para o céu com a velha vida, né? Uma vida de pecado, de imoralidade, de indecência, de confusões, de briga, de intriga, né? De descontentamento, né? Hoje eu costumo dizer, né, na igreja, que hoje, mesmo dentro das igrejas, tem pessoas, né, tem pessoas terríveis, tem pessoas, né, que por não ter nascido de novo, traz muito mal, faz muito mal ao Evangelho, né, trazendo escândalos, né, trazendo coisas aí, né, deturpáveis, que as pessoas ficam desmoralizando o Evangelho, porque a gente entende que essas pessoas não nasceu de novo. Essas pessoas, eles estão num conceito de carne e num conceito só religioso, mas não teve um novo nascimento. Mas você também vai se deparar também com pessoas que você vai ver que a vida dele é nova, ele tem um novo nascimento, ele nasceu de Deus, né? Ele agora vive uma nova vida, não que ele é perfeito, porque perfeição só existe em Deus. Muitas pessoas às vezes
né, olha para a gente e pode apontar a gente por algum erro, por alguma falha. Como um humano, você vai errar, muitas vezes você vai ficar nervoso, muitas vezes você vai ficar até irado, né, muitas vezes, né, você vai, né, falar palavras às vezes que você não devia nem ter falado, mas isso é falha, isso é ser humano, e ser humano é ser falho, né? Não quer dizer que uma pessoa que é cristão, ele tem que ser perfeito, não, mas ele tem que ter uma nova atitude, ele tem que ter um novo direcionamento na sua vida, ele não pode viver como um velho homem, porque que sentido tem? Uma pessoa está no mundo, né, e ele vir para a igreja, né? Então a Bíblia fala que quando nós sai do mundo, que nós vem para Deus, a Bíblia diz que as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Então por isso que a gente se batiza, né? O batismo é um arrependimento, a gente se arrepende das velhas práticas, a gente se arrepende do velho modo de viver, das imoralidades, né? Do velho homem, né? Com seus pecados, e a gente agora ali é arrependido, a gente confessa: Deus, a minha vida agora vai ser do Senhor para todo sempre. Então isso é ser regenerado, é começar de novo, é Deus dar para você uma folha em branco e dizer para você: ó, agora eu estou te gerando de novo para uma nova vida, para um novo propósito, para um novo direcionamento. Então, né, as coisas mudam. Então o evangelho que não traz mudança não é evangelho, né? Isso aí é só ajuntamento de pessoas, mas se o evangelho não muda as pessoas, né, o evangelho que não transforma as pessoas, isso não é evangelho. O evangelho de Deus, ele é transformador, ele nos transforma em um novo homem, em uma nova pessoa. Então nesse dia eu deixo essa palavra para você: regeneração. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre de todo mal.